Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é Despertamento Espiritual, um milagre. Antes de fazer a leitura do texto, antes de apresentar os objetivos da lição, eu quero te dizer algo, meu amado. Diante de tudo isso que tem acontecido, não há dúvidas. Deus quer nos despertar. Deus quer nos acordar, meu irmão. Deus quer abrir os nossos olhos. Ele quer aquecer os nossos corações para as realidades espirituais. Deus quer revelar a centralidade de Cristo em nossa família. Ele deseja, meu amado, que vivamos no Espírito e o adoremos nessa condição especialíssima. Por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. No Evangelho de João, no capítulo 4, 24, diz: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amado, a verdadeira espiritualidade tem a ver com o comportamento ético, moral em nosso dia a dia. Ei, não há dicotomia, não há separação entre a vida espiritual e os outros aspectos do nosso viver. Há unidade no ser do cristão autêntico. Paulo, falando aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele diz que nós temos a mente de Cristo, meu irmão. Ei, quando estamos, pega essa visão aí no nome de Jesus, quando estamos despertados espiritualmente, primeiro, oramos mais. Segundo, meditamos com prazer e disciplina na poderosa palavra de Deus. Terceiro, nutrimos uma comunhão de amor com o nosso próximo. E quarto, evangelizamos as pessoas com a compaixão de Cristo e nos importamos com o sofrimento do próximo. Meu irmão, minha irmã, Deus quer nos despertar espiritualmente. O texto áureo da nossa lição diz assim, amado: isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo fala aos Romanos no capítulo 13, versículo de número 11. Esse texto, irmãos, ele é a resposta de Deus para tudo que tem acontecido nesses dias. Olha, Paulo, ele começa relembrando o povo sobre o tempo. Paulo, meu irmão, não encarava a era da igreja cristã como um período imensamente prolongado e pensava que as suas qualidades necessárias se concretizariam em pouco tempo. Não temos dúvida de que essa expectativa sobre a volta breve e mesmo iminente de Cristo foi uma das grandes forças impulsionadoras na vida do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo, ele começa relembrando o povo sobre o tempo. Ei, para um pouco, pense um pouco neste tempo que estamos vivendo, meu irmão. O que isso diz para você? O que esse tempo tem revelado ao seu coração? Se pensarmos com seriedade, vamos chegar à conclusão que este tempo requer de nós três coisas: vigilância, alerta e diligência. Esse tempo está dizendo para mim em alto e bom tom que estamos vivendo, aleluia, os últimos minutos da igreja.
Esse tempo presente, meu amado, está dizendo para mim, em alto e bom tom, que Jesus está voltando para levar a sua igreja. Você já se perguntou quanto tempo vai viver? Faço mais isso hoje do que quando era jovem. Daqui a 20 anos pode ser que eu esteja aqui fazendo esses vídeos, mas com certeza daqui a 40 não haverá dúvidas que não estarei aqui. Ei, seja qual for a sua idade, é tempo de despertarmos do sono, porque o dia está próximo e, portanto, como diz o texto, a nossa salvação está mais próxima agora do que quando no princípio cremos. A verdade prática diz que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, só vai experimentar, meu amado, o despertamento espiritual quem for verdadeiramente submisso à vontade, dele. O texto bíblico está em Êxodo 1, do 1 ao 7, mas eu vou ler apenas do 1 ao 3, e Neemias 1, do 1 ao 3, ok, amados? Você pode ler o capítulo todo, tanto de Esdras como de Neemias. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Neemias, capítulo 1, do 1 ao 3, diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e cerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje, meu irmão. Primeiro é explicar os objetivos do despertamento espiritual. Segundo é enumerar as finalidades do despertamento. E terceiro é ilustrar, meu irmão, que Deus cumpre com a sua promessa. Na aula passada vimos que a oração de Daniel tocou profundamente o coração do rei Ciro. O que parecia impossível, meu irmão, aconteceu. É assim que Deus trabalha. O possível nós vamos fazer, que é orar, que é buscar a face do Senhor no momento da dificuldade. E o impossível, que é o milagre, Deus, ele vai fazer. Foi justamente isso que aconteceu. O decreto de Ciro já estava lavrado. Ou seja, os judeus podiam voltar à sua terra natal. Os judeus podiam reerguer os muros e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa que parecia fácil, uma vez que Deus já havia feito o milagre, meu irmão, se tornou bastante difícil. Porque a maioria dos judeus estava acomodada à vida na Babilônia. Não estavam dispostos a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Somente
o Espírito Santo de Deus poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. E foi exatamente, meu irmão, isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras dessa vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. É de um despertamento semelhante que estamos precisando nesses dias difíceis. O primeiro ponto, ou tópico da nossa lição diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Amado, o texto é muito claro. Diz que no primeiro ano de Ciro, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem a sua vida consagrada que produziram o despertamento, meu irmão, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Cara, isso é extraordinário, meu irmão. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Por isso, o despertamento, ele é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas. As coisas humanas podem ser previstas. As coisas humanas podem ser calculadas. Mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, irmãos, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é, aleluia, todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento. Até mesmo, irmãos, sentir a sua operação. Mas, na verdade, nada sabemos, nem entendemos do poder de Deus. O despertamento emana do próprio Senhor. O segundo tópico da lição fala sobre as finalidades do despertamento. Cara, a restauração aconteceu em duas áreas. Isso aqui é extraordinário. Primeiro, nós temos a restauração nacional de Israel. Deus, irmãos, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse um rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel. Conforme não podemos esquecer, havia ele falado pela boca do profeta Isaías cerca de 200 anos antes, meu irmão. Isaías 44, 28. Eu disse que Isaías viu isso 200 anos antes de acontecer, o que Deus ia fazer no coração do rei Ciro. Isaías 44, 28 diz: quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. 45, 1. Assim diz o Senhor ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze,
despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, pelo amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito. Eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas, desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Ei, meu irmão, que coisa extraordinária! 200 anos antes, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá, como diz Esdras, capítulo 1, versículo de número 2. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Mas temos a outra restauração, a mais importante, que é a restauração espiritual. Meu irmão, ei, Deus quer usar o homem como seu instrumento. É isso mesmo. Deus quer te usar, meu irmão, como instrumento poderoso. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem, ele é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente o seu coração para Deus a fim de obedecer à risca a orientação divina. Provérbios 23, 26, o que diz? Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deuteronômio 6, versículo 5, amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ei, durante o cativeiro, o povo israelita havia, na verdade, assimilado muito dos costumes babilônicos, porém, haviam aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações e não adorar aos ídolos. Antes, escute isso, antes do exílio, Israel, meu irmão, estava espiritualmente enfermo da cabeça aos pés. Isaías fala isso no capítulo de número 1, texto muito forte, do 2 ao 6, você pode até ler aí, eu vou ler 1, 2 e 3, visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás. Ou seja, antes do cativeiro, eles tinham se rebelado contra o Senhor. Será que não é por isso que estamos passando por esse tempo difícil, irmãos? Hein? Será que não temos deixado o Senhor? Eles, Israel, aceitaram viver uma vida diluída de Deus, mas agora haviam sido curados da idolatria para sempre. Para Israel, meu amado, o sofrimento resultou no despertamento, e este na restauração espiritual. Ei,
Esse sofrimento, ei meu irmão, esse sofrimento tem que resultar num despertamento. Sabe por quê? Para que este despertamento se transforme numa restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem como objetivo a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, né? A graça e o pecado. Ei, o Espírito Santo de Deus está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Ei, o Espírito é sempre intolerante com o pecado. O Espírito convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Cristo, Atos 9. Foi o Espírito que convenceu de pecado a mulher samaritana, João 4. Foi o Espírito, meu irmão, que fez com que Zaqueu confessasse a sua falta, Lucas 19. É o Espírito que torna manifestas as coisas más, como diz Efésios capítulo 5. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus, Isaías capítulo 6. O Espírito Santo, meu irmão, faz com que os crentes andem na luz, 1 de João 1, versículo 7. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ei, este era, meu irmão, este era o ensinamento nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias atuais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não mudam, meu irmão. Terceiro ponto da nossa lição diz que Deus cumpre as suas promessas. Amado, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Quem preveu isso foi Jeremias, lá no capítulo 27, versículo de número 22. Né? Jeremias 27, olha o que diz a palavra. 27, 22. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Também como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro Persa, lá em Jeremias 25, Isaías 44, Isaías 45. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão: Deus é fiel. Ele disse que faria através do profeta Jeremias, e fez. Passe o tempo que for, aconteça o que acontecer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Segundo, Deus renova suas promessas de bênção, meu irmão. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que servem. Ah, meu irmão, a palavra diz, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, para a glória que já dantes tinha preparado. A Bíblia diz também: o meu Deus, segundo as vossas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória,
por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Amado, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos capítulo 2. No despertamento que operava nos tempos dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Olha Atos 8 aí. Olha Atos 19, meu irmão. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Paulo fala isso escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Meu amado, Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultante da morte expiatória de Cristo. Terceiro, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa, de oração. Ei, o despertamento nasce da oração. Não foi isso que aconteceu? Daniel orou e Deus moveu céus e terra. E o avivamento que começa com a oração só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, você lembra disso aí perfeitamente, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar, Êxodo 30. Do mesmo modo, meu irmão, Deus quer que o fogo do Espírito não se apague em nosso coração, mas sim, que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, só pode conseguir isso aqueles que oram incessantemente. Ei, só é possível, irmãos, através da oração incessante. É bom lembrar que não foi a ocasião que levou Daniel a orar. Não. Daniel já tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem o hábito de orar, esquece o batismo com o Espírito Santo, esquece a unção do alto, esquece, meu irmão, o fogo de Deus. Esse fogo começa com uma centelha chamada oração. O quarto ponto fala que o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Foi justamente isso que aconteceu com o despertamento de Israel. O culto foi restabelecido em Jerusalém e foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Olha aí, rapidinho, Neemias 12, do 44 ao 47. Você vai ver nesse texto que eles fizeram o culto como Deus havia determinado, ou seja, não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Segundo, o despertamento dado pelo Espírito faz com que os crentes desejem intensamente ser fiel à palavra de Deus. Paulo escreve para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Ei, não vai além não, vai não. O crente despertado, ele inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o final, como diz o Salmo 119, versículo 112. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. O salmista, ele diz assim: companheiro sou de todos os que temem, dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, 63. E eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5, 14. O apóstolo Paulo exorta veemente a igreja cristã a viver urgentemente um
verdadeiro despertamento. Tal repreensão, meu irmão, nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual que tende a se apoderar do povo de Deus. Eu quero mostrar exemplos de tais sonolências. A primeira é o sono da imprudência, meu irmão. A sonolência de Sansão. Esse sono lhe custou a moral, a honra, a força e a vida. O sono da indiferença de Jonas lhe custou densas trevas, prejuízo para aquelas pessoas que estavam com ele. O sono da displicência, a sonolência dos apóstolos em Lucas 22. Esse sono custou o privilégio de contemplar uma visão celestial e angelical do Senhor. O sono da distração, Eutico caiu lá no chão, perdeu a sua vida. Tais sonolências resultam diretamente, meu irmão, da indolência humana que tende a negligenciar a importância e seriedade do reino de Deus. Por esse motivo, o apóstolo Paulo enfaticamente nos convoca a vivermos um autêntico despertamento espiritual. Ei, desperta tu que dormes. Que Deus te abençoe.